Olá, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você esteja assistindo a esse vídeo. Divino Souza aqui quem vos fala, aluno da Gran Faculdade do curso de Gestão de Serviços Previdenciários. Nesse vídeo, vamos trazer para você conhecimento sobre Previdência Social. Isso mesmo, hoje vamos falar sobre Previdência Social. Deixa eu apresentar aqui o nosso trabalho aqui da Gran Faculdade, Curso Superior de Gestão de Serviços Previdenciários, graduando Divino de Souza. Estamos aqui no terceiro semestre. A nossa atividade extensionista, conforme recomendação do Ministério da Saúde, o MEC. Atividade complementar. O nosso objetivo principal é compartilhar conhecimento sobre a nossa Previdência Social, educação previdenciária. Hoje, nós vamos aprender bastante sobre a nossa Previdência. E vamos começar aqui com o conceito de Previdência Social. Previdência Social, o que é? A Previdência Social é um seguro do trabalhador brasileiro, garantindo a reposição de renda para o seu sustento e de sua família, no caso de vários riscos sociais. Aí a gente está vendo aí a idade avançada ou de incapacidade para o trabalho, em decorrência de doença, invalidez. Então veja, a Previdência Social vai cobrir vários riscos sociais. É um seguro que irá cobrir vários riscos sociais que o trabalhador estará sujeito. No decorrer da sua atividade profissional, o trabalhador segurado da Previdência Social está sujeito a vários riscos sociais. Esses riscos sociais vão colocar o trabalhador numa situação de incapacidade para o trabalho, temporária ou permanente. Por exemplo, auxílio-doença. Quando o trabalhador sofre um acidente ou fica doente e fica incapacitado ali temporariamente, é um risco social que a Previdência vai cobrir, é um seguro social que vai pagar para o segurado. Maternidade. Quando a mulher tem um neném, ela fica afastada de suas atividades profissionais, ela sendo segurada da Previdência Social, a Previdência vai pagar o salário maternidade durante 120 dias. Outro risco social, reclusão. Se o segurado comete algum crime, vai preso, desde que seja um segurado de baixa renda, os seus dependentes receberão o auxílio reclusão. É um risco social coberto pela Previdência Social. Outro risco social, a morte. O segurado morreu. Qual o seguro social que a Previdência vai cobrir? O regime geral de Previdência Social. Pensão por morte. É claro que o segurado que morreu não vai receber, mas os seus dependentes, seus familiares, não irão ficar desamparados. Irão receber uma pensão por morte, na qualidade de dependente. Outro risco social é a idade avançada. Com o passar do tempo, o trabalhador perde a capacidade de trabalhar. E a velhice é um risco social. Aí está a famosa aposentadoria por idade, aposentadoria programada, de acordo com a emenda constitucional de 2019, que fundiu aí a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade, agora é a aposentadoria programada. É risco social. Porém, se o trabalhador sofreu um acidente de tal magnitude, e nem tudo na vida são flores, né? Você pode estar bem de saúde, mas, infelizmente, não se pode prever o futuro. Se o trabalhador, por exemplo, sofreu um acidente de tal magnitude que incapacita ele para qualquer atividade que garanta sua subsistência, ele estará incapacitado permanentemente para qualquer atividade. E o risco social que a Previdência vai cobrir, a aposentadoria por invalidez. Então, são esses riscos sociais cobertos aí pela Previdência Social, o regime geral de Previdência Social. A gente continua vendo aí na tela aí, ó, idade avançada, invalidez, maternidade, acidente, reclusão ou morte. Entretanto, muitos trabalhadores ainda não possuem esta proteção social. Por quê que não possuem essa proteção social? Porque para ter a garantia desse seguro social oferecido pela Previdência Social, é preciso ser segurado
da Previdência Social ou ter qualidade de segurado. É preciso você, trabalhador, estar contribuindo para a Previdência Social. Se você está trabalhando, não está contribuindo, você não terá direito à cobertura desses riscos sociais. A gente vê que o percentual de gente que está nessa situação é muito grande. Por exemplo, aí, a gente vê na tela aí que o percentual de trabalhadores no Brasil sem proteção social da Previdência, sem contribuir para o INSS, gira em torno aí de 40% a 50%. É muita gente aí dos trabalhadores que estão ocupados, a população que está ocupada, cerca de 40% a 50% da força de trabalho ocupada aí não tem proteção do regime previdenciário, justamente porque não estão contribuindo, estão na informalidade. E aí a taxa da informalidade gira em torno de 37,8%, o equivalente aí a 39,3 milhões de pessoas, trabalhadores informais, sem proteção social, segundo uma pesquisa agora realizada em junho de 2025. Então, 39 milhões de pessoas sem proteção do regime do seguro social é muita gente. E aí? É muita gente. Então, eu quero chamar a atenção, você trabalhador de baixa renda, pessoas, quero falar com você que tem baixo grau de escolaridade, às vezes não tem muita informação, mas é preciso você se afiliar à Previdência Social, contribuir regularmente para ter direito ao seguro social. Os especialistas chamam isso, essa quantidade de pessoas, essas pessoas que estão aí sem proteção social, os especialistas chamam isso de uma verdadeira bomba social que irá explodir futuramente na mão das futuras gerações. Isso significa dizer o quê? Que essas pessoas que estão hoje na informalidade, sem proteção nenhuma, se elas não têm como se prover o seu sustento, ou a família também não tem como prover, vão buscar amparo na assistência social futuramente. E aí vão acabar aí o Estado prestando assistência social a essas pessoas desamparadas, com benefício de prestação continuada, que é para os trabalhadores, para as pessoas hipossuficiência, aquelas que não têm como manter a sua subsistência futuramente. É interessante frisar, para você ter essa cobertura do sistema previdenciário, tem que ser segurado, tem que estar contribuindo. Não tem segredo, tem que contribuir. A gente continua aqui na nossa tela aqui, a taxa de informalidade, mais de 39 milhões de pessoas que estão nessa condição. Então é muita gente. 38 milhões de pessoas, de brasileiros, estariam invisíveis ou fora da Previdência Social, de acordo com a notícia em setembro de 2025. Aí trata de uma verdadeira bomba social que irá explodir nas mãos das futuras gerações, caso não consigam mesmo de prover o seu próprio sustento, os trabalhadores que hoje não estão filiados à Previdência Social necessitarão futuramente do amparo social do Estado ou de suas famílias, onerando as próximas gerações. E aí, já imaginou quantas famílias têm idosos beneficiários da Previdência Social? Já imaginou o quanto é importante os benefícios previdenciários, qual a importância que um benefício previdenciário exerce ali no núcleo familiar? Quantas famílias têm um idoso que é beneficiário do regime geral de previdência social e ali sendo a única fonte de renda formal, de sustento daquela família, não existe outra fonte? Já imaginou qual seria o nível de pobreza se não existisse benefício da Previdência Social? Veja comigo aqui na tela qual seria o grau de pobreza da população brasileira caso não existisse os benefícios previdenciários. Então veja, um estudo do Departamento do Regime Geral de Previdência Social revelou que o pagamento de benefícios previdenciários retirou cerca de 26 milhões de pessoas da condição de pobreza, o que representa uma redução de 13,3% da taxa de pobreza no Brasil. Então veja comigo,
o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, através do Regime Geral de Previdência Social, retirou 26 milhões de pessoas de extrema pobreza. Então veja que é um número muito grande. Caso não existissem os benefícios previdenciários, todas essas pessoas estariam em condição de extrema pobreza. 13,3%. Ou seja, 26 milhões de pessoas fora da linha de pobreza por causa dos benefícios previdenciários. Isso revela um sistema solidário com distribuição de renda, promovendo justiça social para aqueles mais necessitados. Veja comigo aqui na tela, nosso próximo item. A gente vai falar aqui agora sobre os segurados da Previdência Social, que são vários trabalhadores. São várias categorias de trabalhadores. Aí nós temos empregado, trabalha em empresa ou em órgão público, ou doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, o segurado especial, que é o trabalhador rural, aquele que trabalha em regime de economia familiar. Só uma ressalva aqui em relação ao segurado especial, que é o trabalhador rural, o famoso lavrador, que trabalha em regime de economia familiar de até 4 módulos fiscais, segundo a legislação previdenciária. Então veja, o segurado especial recebe essa denominação porque a contribuição dele é diferente dos demais trabalhadores. Na verdade, a contribuição do segurado especial, ou seja, do lavrador, trabalhador de roça que trabalha em regime de economia familiar, na verdade, a contribuição dele é a comprovação da atividade rural, no mínimo, exatamente a quantidade de meses exigida para a concessão do benefício. Então, a contribuição dele, na verdade, geralmente nem contribui. Geralmente, ele comprova que existe sua atividade rural através de documentação que está no decreto 3048 da legislação previdenciária, e através dessa comprovação que ele consegue ali a concessão dos benefícios previdenciários, aposentadoria, salário maternidade, auxílio-doença e outros benefícios. Ele é segurado, recebe esse nome de segurado especial, porque a contribuição dele é, na verdade, a comprovação da atividade rural sem precisar contribuir. Porque, na verdade, o segurado especial, o trabalhador, ele deve contribuir anualmente quando ele comercializa a sua produção bruta ali, da produção agrícola. Na verdade, muito difícil um segurado especial contribuir da sua produção quando vende a produção ali bruta ali. Então, na verdade, acaba sendo mesmo aí na prática a comprovação da atividade rural. Por isso que exerce, por isso que o trabalhador rural recebe esse nome de segurado especial. E o segurado facultativo, aquele que não trabalha a partir dos 16 anos. Então, veja, você que não trabalha a partir dos 16 anos, se você quiser proteção do regime geral de previdência social, você pode se filiar mediante contribuição à previdência social e já ter garantido aí a sua proteção social e aos benefícios da previdência social, caso você venha precisar futuramente ter em uma situação de risco social coberto pelo regime geral de previdência social. Se você pagar como segurado facultativo, estiver numa situação que incapacita temporariamente por mais de 15 dias, você terá direito ao auxílio doença e outros benefícios, salário maternidade. Na verdade, agora teve uma disposição do STF, né? Uma disposição, o Supremo Tribunal Federal julgou a inconstitucionalidade de um artigo da Lei 82.13, a Lei 8.213, que é a lei que traz a regulamentação aí dos benefícios previdenciários, oferecido pelo Regime Geral de Previdência Social. Na verdade, quero dizer o seguinte, em relação ao salário maternidade, que exigiam 10 contribuições mensais de carência
para a segurada rural, contribuinte individual e a segurada facultativa. Então, essas três seguradas exigiam-se 10 contribuições. No caso da segurada especial, era 10 meses de comprovação de atividade rural. Os demais segurados, os trabalhadores, o empregado, o doméstico, o avulso, exigia-se 0 carência. E aí, houve uma discriminação negativa. E o STF, Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade, melhor dizendo, julgou inconstitucional a carência do salário maternidade, que hoje é 0 para todas as seguradas, bastando apenas comprovar a qualidade de segurado. Tem que comprovar. Vamos continuar aqui na nossa próxima tela. Quero chamar agora a atenção para vocês. É o seguinte. Os recursos repassados pela Previdência Social nos municípios mais carentes. Os benefícios exercem um papel fundamental de distribuição de renda, justiça social, diminuição das desigualdades sociais para as pessoas que mais precisam. Veja aqui na tela comigo os números que comprovam isso. Nos estados brasileiros, os recursos repassados pela Previdência Social é superior ao FPM, ou seja, Fundo de Participação dos Municípios. Por exemplo, nos municípios brasileiros, na maioria dos estados brasileiros, os recursos que a Previdência Social transfere para os beneficiários, na maioria dos municípios, os recursos são superiores ao Fundo de Participação dos Municípios, que é um dinheiro que é destinado do governo federal aos municípios. Então, os recursos previdenciários são superiores na maioria dos estados, na maioria dos municípios brasileiros. Só para comprovar comigo, veja aqui na tela que, por exemplo, em São Paulo, por exemplo, 74% de municípios, veja só, 74% dos municípios em que as transferências previdenciárias são maiores do que o Fundo de Participação dos Municípios. E aqui no Maranhão, 50% dos municípios, os recursos repassados pela Previdência Social, os recursos são superiores ao Fundo de Participação dos Municípios. Aqui no Maranhão, 50% dos municípios, os recursos repassados pela Previdência Social são superiores ao Fundo de Participação dos Municípios. Então veja que é uma comprovação de distribuição de renda e solidariedade para as pessoas que mais precisam. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês, veja comigo agora, que o trabalhador empregado e o contribuinte individual, eu fiz questão de destacar isso aqui. Tem um trabalhador, por exemplo, que ele não é responsável pelo seu recolhimento, o trabalhador empregado. Então, o trabalhador empregado, veja comigo aqui, o trabalhador empregado, ele não é responsável pelo seu recolhimento. Por exemplo, se o trabalhador empregado, se ele trabalha numa empresa privada ou no órgão público, no município, no estado, a empresa privada ou o órgão público não repassou contribuição previdenciária, esse trabalhador não será prejudicado quando da concessão, quando do requerimento, pedir o benefício previdenciário, bastando apenas comprovar a comprovação do recibo dos salários ali de contribuição. Então veja comigo que, por exemplo, um trabalhador empregado de um órgão público, num belo dia, ele precisou de um amparo social, de um benefício previdenciário, por exemplo, um auxílio-doença, uma aposentadoria. E aí fez o requerimento e no dia lá da concessão, o órgão público avaliou que o município não repassou as contribuições previdenciárias de mais ou menos 5 ou 10 anos. O trabalhador não será prejudicado
com isso, porque é presumido as contribuições previdenciárias do segurado empregado, bastando apenas o trabalhador segurado comprovar que trabalhou no órgão público ou na empresa privada, através da carteira de trabalho, contra-cheque, recibos, conta bancária, todas as provas admitidas em direito é cabível. Quem será responsabilizado mesmo aí é o órgão público ou a empresa privada, que depois a Previdência Social poderá entrar com uma ação regressiva ali para reaver ali as contribuições previdenciárias sonegadas, ok? Mas existe outro trabalhador que é o contribuinte individual. E eu quero falar com você, contribuinte individual, que você é responsável pela sua contribuição previdenciária. Contribuinte individual que trabalha por conta própria. E aí são várias categorias de trabalhadores que trabalham por conta própria. São várias categorias de trabalhadores que trabalham por conta própria. E aí nós vamos ver, por exemplo, motorista. Vou dar um exemplo aqui para você. Motorista de aplicativo. Mototaxista. Manicure. Cabeleireiro. Nós temos vários profissionais liberais, empresários, advogados, profissionais liberais que trabalham por conta própria. São responsáveis pela sua própria contribuição. Isso significa dizer que se esse trabalhador não fizer sua própria inscrição diante do regime geral de previdência social no INSS, não terá cobertura do seguro social a esses direitos. Então veja que é uma grande variedade de contribuinte individual. Você pode ter sucesso financeiro, ganhar muito dinheiro. Aí você é um profissional liberal, um empresário, não está contribuindo para a Previdência Social. Num belo dia, ou num dia infeliz, você sofrer um acidente, ou adoecer, ou ficar incapaz para trabalhar, você vai precisar do seguro social. A não ser que você tenha muito dinheiro, mas não é regra, né? A maioria da população é pobre. A maioria dos trabalhadores é de baixa renda, mesmo os trabalhadores profissionais liberais. Mas se você tem sucesso financeiro, precisou do seguro social, não contribuiu, infelizmente, você vai ficar desamparado. E aí vai ter que ser sustentado pela própria família ou buscar amparo na assistência social. Para finalizar aqui, o artigo 194 da Constituição Federal, o inciso 5º, que é o seguinte, que é a equidade na forma de participação no custeio, que o financiamento da Seguridade Social tem que ser feito por todos. Todos devem fazer e devem contribuir para a Seguridade Social, uma disposição legal. A gente vê aqui o artigo 195, que diz o seguinte, que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Então veja que é uma disposição constitucional, mas a contribuição previdenciária é um dever de todos os trabalhadores. Então haverá contribuição, por exemplo, a contribuição do empregador. O empregador deve contribuir, não pode, deve contribuir. O empregador, a empresa, o órgão público deve contribuir. O trabalhador vai contribuir também. Haverá contribuição sobre receita ou faturamento. Haverá contribuição sobre o lucro. Haverá contribuição do trabalhador e demais segurados da Previdência Social. Haverá contribuição até dos concursos de prognóstico, que são as famosas loterias federais. Então veja que é uma responsabilidade de todos os trabalhadores, mesmo aqueles que não estão empregados, devem contribuir para a Previdência Social, para, quando precisarem do seguro social, eles terem direito ali na concessão. Então, eu espero ter conscientizado os empresários que colocam o trabalhador e às vezes estão sonegando contribuição previdenciária. É preciso todo mundo contribuir para que, quando esse segurado precisar de um auxílio, sofrer um acidente,
ele ser segurado, ele ter o amparo ali do regime geral de previdência social, ele não ser prejudicado quando ele estiver incapaz para o exercício da sua atividade diária, que garanta a sua subsistência. Tem muitos profissionais muitos empresários que colocam trabalhadores que às vezes não pagam nem o mínimo, abaixo do mínimo. Segundo a Constituição Federal, nenhum trabalhador deve ganhar menos de um salário mínimo. E mesmo aqueles que pagam o salário mínimo estão sonegando a contribuição previdenciária, não estão recolhendo para a Previdência Social e estão prejudicando o trabalhador. Quando o trabalhador precisar de um amparo social, ele terá o seu benefício negado devido à sonegação da contribuição previdenciária ali por parte ali do patrão. Então, é preciso todo mundo contribuir. E você, contribuinte individual, você que trabalha por conta própria, seja lá camelô, manicure, pedicure, motorista, faça a sua inscrição e faça a sua contribuição. Meu INSS, tem muita informação lá como fazer, procure um especialista, procure uma agência da Previdência. É interessante você fazer a sua inscrição para que você tenha proteção de todos esses benefícios oferecidos pelo regime geral de Previdência Social. Para finalizar, contribuição previdenciária não é despesa, é investimento. Contribuição previdenciária não é despesa, é investimento. Nosso vídeo ficou um pouco longo, mas muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, espero aqui ter conscientizado e ter compartilhado com você conhecimento sobre a nossa Previdência Social. Então, muito obrigado e até a nossa próxima.